A nossa mensagem hoje, o nosso tema hoje, meu povo, é esse aqui, olha, deixa o pastor colocar. Não se cale diante das ameaças do inimigo. Não se cale diante das ameaças do inimigo. E a palavra, o pastor vai ler para você. Diz assim, olha, está em Esther 4, 14 e 15. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para esta conjuntura ou para um momento como este é que você foi elevada à posição de rainha. Esther então disse, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, e se perecer, pereci. Esther, ela se tornou rainha quando o povo estava cativo, o povo judeu estava cativo, e ela se tornou então rainha porque o rei gostou muito dela, do comportamento dela, mesmo ela não sendo parte do povo dele, ele gostou dela e casou-se com ela. E ela se tornou então a rainha Esther. Ela não foi rainha do povo de Israel. Às vezes você possa pensar que ela foi rainha do povo de Israel. Não, ela não foi rainha do povo de Israel. Ela foi casada com um rei chamado Assuero. E esse rei, ele não era rei de Israel. Foi um rei que reinou no período que o povo estava cativo. Muito bem. E o que acontece? Durante esse período, se levantou um homem chamado Amã. E esse homem ele tinha muita inveja do tio de Esther, que era um homem honesto, temente a Deus, um homem que fazia as coisas corretas. E as atitudes de Mordecai, que era o tio de Esther, desagradavam a Amã, que era arrogante, orgulhoso. E uma vez, só porque ele estava passando e Amã não se prostrou, e Mordecai não se prostrou diante dele, ele ficou com raiva, ele ficou furioso e ele decidiu que ele não iria acabar só com a vida de Mordecai, ele ia acabar com o povo inteiro, família, tudo, todas as pessoas ligadas a Mordecai. E ele então trama uma armadilha, ele convence o rei a fazer um decreto, e esse decreto tinha como objetivo apenas matar o povo judeu, e não só isso, eles tinham que morrer e não podiam se defender. Tinham que morrer calados, sem se defender. Porque é isso que Satanás quer, povo de Deus. Satanás, ele quer isso. Ele quer que você sofra. Ele quer pisar em você. Ele quer humilhar você. E você fique calada. Você aceite tudo. É assim que o inferno trabalha. Você pode ver, se você prestar atenção, em países que tem ditadura, onde existe um ditador, um tirano, as pessoas não podem se manifestar. As pessoas sofrem, as pessoas passam fome, as pessoas morrem e elas têm que morrer caladas, porque se elas se manifestarem, se falarem algo contra, aí fica pior ainda, são punidas exemplarmente, como se elas fossem as erradas e estão querendo desestruturar o governo maravilhoso que está sendo construído. É assim que funciona. Estude as questões assim, veja como funciona países que são governados por ditadores. O povo não tem liberdade, o povo não tem prosperidade, o povo não tem nada, mas não pode falar de jeito nenhum, povo de Deus, não pode falar contra o santo governo. Então, assim aconteceu.
esse decreto foi assinado e o povo ia ser morto sem poder dizer nada. Mordecai fica sabendo e avisa para Ester. Não era para o rei desfazer o decreto, porque não podia ser mais desfeito, mas que pelo menos o rei permitisse que eles se defendessem, assinasse um outro decreto, permitindo a eles que se alguém atacasse eles, eles poderiam se defender. Mas existia uma outra lei que Ester, ela só poderia ir falar com o rei, mesmo sendo seu esposo, se o rei mandasse chamá-la. Se o rei não mandasse chamar ela, ela não poderia ir conversar com o rei. Se ela fizesse isso, então ela morreria. Olha que interessante isso, povo de Deus. Olha como é que são as coisas. Se ela não fizesse, ela morreria, porque ela também fazia parte do povo judeu, a família dela ia morrer. Se ela fizesse, correria o risco dela morrer também, porque se o rei não estendesse a mão para ela e concedesse o direito dela falar com ele, ela morreria. Então, sabe aquele ditado, se ficar o bicho pega, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Pois é, era mais ou menos assim que estava a situação de Ester. Mas, meu povo, também é muito parecido com a situação dos leprosos. Lembra daqueles 4 leprosos que o pastor ensinou? Se a gente ficar aqui sentado, a gente morre. Se a gente entrar na cidade, a gente morre. Mas se a gente enfrentar os inimigos, a gente tem uma chance de ficar vivo. Ester tinha 2 opções. Ou ela cruzava os braços e fingia que nada estava acontecendo, ou ela então ia enfrentar o rei, ia de encontro ao rei e pedir a Deus que o rei então fosse misericordioso e não matasse ela, mas ouvisse o que ela tinha a dizer. Povo de Deus, olha, esse é o dilema da nossa vida. A gente está sempre enfrentando inimigos. Eu, você, minha irmã, não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira. O inferno, ele se levanta de um jeito ou de outro, ou com inimigos de verdade, físicos, como foi o caso de Amã, ou com inimigos de doença, como muitas pessoas estão enfrentando doenças, como gripe. Agora mesmo estou enfrentando uma gripe, muita gente aqui está enfrentando uma gripe. Olha, isso não, como é que eu posso dizer assim? Ninguém está imune a isso. Se você se levanta um dia, está bem, no outro tem uma situação difícil, tem um problema na família, tem um problema com o filho, enfim, Satanás, ele fica cercando a gente de todos os meios para ver se a gente aceita calado os ataques dele, se a gente vai se calar diante desses ataques. Mas olha, uma coisa que eu aprendi, que eu quero ensinar para você: a pior decisão que você pode tomar é não tomar decisão nenhuma. Você não fazer nada, você não tomar decisão nenhuma é a pior decisão da sua vida. Você precisa tomar uma atitude, ainda que as suas chances elas sejam pequenas, ainda que as suas chances sejam quase nenhuma, mas é na atitude que você toma que vai ter a possibilidade de Deus agir. Porque como Deus vai agir se eu não fizer nada? Como Deus vai fazer o milagre se eu não fizer nada? A fé que causa impacto na vida das pessoas começa com uma entrega. Começa com uma entrega total. Esther entende quando Mordecai fala, se posiciona, e ela diz assim: olha, então reúne todo mundo, jejuem por mim, depois eu também vou jejuar, e aí sim eu vou encontrar com o rei. Sabe o que ela faz? Primeira coisa, povo de Deus, ela não se sentiu autossuficiente, ela não sentiu, sabe, a rainha da cocada afro, não.
Ela entendeu que sozinha ela não consegue nada, sozinha eu não vou vencer. Isso é uma batalha para ser vencida espiritualmente. Me ajuda, olha tio, me ajuda, o senhor tem razão. Dá para o senhor convocar o povo para orar e jejuar por mim? Eu também vou orar, e minhas servas também. A gente entende que essa batalha é espiritual. Ela mostrou ali dependência de Deus, dependência de Deus. Na guerra, na batalha, dependa de Deus. Só quando você se fortalece espiritualmente, só quando você busca, você pede socorro espiritual, você entende que sozinho e sozinha você não vence, é que você enfrenta o inimigo, você cria coragem. Foi depois desse momento que ela disse: se morrer, morri. Ora, por quê? Porque se eu morrer agora, estou bem com Deus, é porque Deus quer me levar para perto dele, eu não tenho plano B. Isso é tremendo, povo de Deus. Sabe o que é legal? Sabe quando você se entrega, você não tem plano B. Meu plano B é a fé, meu plano B é Deus, meu plano B é a entrega. Estou nas mãos de Deus, eu estou nas mãos de Deus. Então, quando você está nas mãos de Deus, quando você não tem plano B, quando você sabe que a única solução, que é a tua vida, ela depende de Deus, ah, meu irmão, minha irmã, aí o poder se manifesta. E é nessas horas que a tua fé, ela transborda e abençoa outras pessoas. Por causa da atitude de Esther, toda a nação judia, todo o povo judeu foi salvo. Deus muda destinos através de quem tem coragem. Deus muda destinos através de quem se posiciona. Deus muda destinos através de pessoas que dependem dele. Olha, a bênção que vai acontecer na sua vida não será só na sua, mas através da sua, você vai abençoar muita gente ainda que está à sua volta. Você crê nisso? Você toma posse dessa palavra? Você vai ser abençoada e você vai ser bênção na vida de outras pessoas. Como Deus falou para Abraão: Abraão, se tu uma bênção, Esther foi bênção, você é bênção, e a tua fé vai mudar a história da tua e da vida de outras pessoas. Agora eu pergunto para você: você vai se levantar nessa noite para a gente orar? Se prepara, minha irmã, se prepara, meu irmão, porque nós vamos até a presença de Deus, lutar, batalhar. A gente vai até o rei. O único que pode mudar esse decreto é o rei Jesus. E é lá que ele vai decretar a derrota dos teus inimigos. Em nome de Jesus, abra o seu coração e vamos agora falar com Deus. Senhor, eu entro na tua presença nesse instante e eu trago comigo aqui, Senhor, esse povo, essas pessoas. Elas me acompanham aqui, Senhor, todos os dias nesse culto, nessa oração. Elas, Pai, são guerreiras, pessoas que não desistem, Pai. Pessoas que não param diante dos obstáculos. Senhor, não é que as coisas para elas estejam boas. E elas não estão aqui negando que estão enfrentando lutas. Não, Pai. Elas estão aqui lutando para que o Senhor dê vitória na vida delas. Senhor, são muitas as lutas. Senhor, são muitos os problemas. A julgar, meu Deus, pelas mensagens que a gente vê chegando aqui, a situação para muita gente não está fácil, está complicada, Senhor. Senhor, problemas de saúde, problemas financeiros, Senhor, são problemas familiares, são situações graves e sérias acontecendo. Meu Pai, não há outro além de Ti, Senhor. Meu Deus, só o Senhor é Deus e só o Senhor muda destinos. Então o Senhor trouxe essas pessoas aqui, meu Pai, para mudar o destino delas. O Senhor não trouxe ela para assistir mais um pregador, para fazer mais uma oração, não, Senhor. Então que os céus se abram nesta noite
e a resposta venha, que venha a cura, que venha a restauração dos familiares. Senhor, vai na casa deles agora, restaura casamentos agora, vai buscar o marido onde quer que ele esteja, arranca ele do braço da amante, traz ele de volta para casa. A família precisa dele, os filhos precisam dele, então faz isso agora. Meu Deus, derruba todas as muralhas. Essa semana a gente está orando para as muralhas caírem por terra, aquilo que está atrapalhando, meu Deus, essa tua filha de tomar posse da bênção, aquilo que está atrapalhando esse teu filho de tomar posse da bênção, aquela barreira caia por terra agora, saia toda inveja, todo olho grande, todo mal, meu Pai, em nome de Jesus, atenta para a nossa oração nesta noite. Espírito Santo, hoje a gente só sai daqui abençoados. Meu povo, por favor, levantem a mão para os céus com a sua água. Apresenta a Deus esta água. Por favor, apresenta. Isso. Diga assim: meu Pai, esta água é a minha arma espiritual. Diga: Senhor, quando eu beber desta água, eu quero estar tomando posse da minha vitória, do meu milagre. Espírito Santo, eu quero pela minha fé chamar à existência a minha bênção, no nome de Jesus. Agora, por favor, beba com fé essa água, mas beba com muita fé mesmo. Essa água é tua arma espiritual. Lembra quando a gente explicou ontem? Às vezes a gente não entende, mas a gente confia. Beba, você vai beber cura, você vai beber força, o Senhor vai te abrir portas agora. Beba com fé. Amém. Amém. Espírito Santo, quem crê, meu povo, de verdade, quem acredita de todo o seu coração nessa oração, eu tenho certeza, nossa oração chegou até o trono da graça, até o trono de Deus, e você vai ver a resposta, porque todas as vezes que alguém se levanta, todas as vezes que alguém se posiciona, Deus honra. Deus mostra o poder dele e a graça dele. E ele vai mostrar e já está mostrando sobre a sua vida. Você crê? Olha, não esqueçam, se você não curtiu, curte. Assim que eu terminar, compartilhe essa oração com 20 pessoas que você conhece. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu peço a sua inscrição. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Meu povo, um forte abraço. Deus abençoe vocês. Fica com Jesus, que o Espírito Santo dê uma noite de sono abençoada para todos vocês. Fiquem na paz.